Olá, amados, paz e bem? Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 11, da revista da Escola Bíblica Dominical, das lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens. Como você sabe, nós estamos estudando os profetas menores e hoje nós iremos estudar sobre o profeta Ageu, o primeiro profeta pós-exílio de Judá. Este profeta, ele profetizou em um tempo onde estava sendo reconstruído o templo, o famoso templo de Zorobabel. Lembrando que o EBDenfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos para ajudar você na sua escola bíblica. Nós temos aula em vídeo, aula em áudio, cursos de capacitação para professores e aula em PDF. Acesse www.ebdenfoco.com, onde você tem todo esse conteúdo gratuito na plataforma do ebdenfoco.com. Nós temos também o conteúdo premium, que são os slides em PowerPoint, estudos e sermões em PDF, cursos diversos e o curso básico de teologia. Esse material é para você que é assinante. Se você ainda não é assinante, seja assinante do ebdenfoco.com. E nós temos uma gama enorme de material que ajuda você na sua escola bíblica. Muito bem, nós temos também subsídios gratuitos pelo WhatsApp, né, que é um canal aí muito rápido de compartilhamento de informações. Você deve salvar esse número que está na sua tela e enviar uma mensagem com seu nome e sobrenome, que o ebdenfoco.com estará retornando para você. Então, você salva aí 94, é o DDD, não esqueça, é 94 98409 2869. Ok, vamos lá. Nosso texto do dia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu, capítulo 1, versos 7 e 8. Nós temos aqui Deus, através do profeta Ageu, exortando as pessoas ao seguinte. Na verdade, Deus está chamando as pessoas para uma reflexão, quando ele diz: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, ou seja, faça uma análise se o que vocês estão fazendo é certo. Depois que vocês fazerem essa análise, vocês então devem subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa do Senhor, e eu então me agradarei e serei glorificado. A síntese: a ação do Espírito Santo de Deus nos liberta do comodismo e da indiferença, fazendo-nos valorizar aquilo que realmente é importante para Deus. Esta é uma ideia que permeia todo o livro de Ageu, aonde o profeta exorta as pessoas a buscarem o que realmente é importante. E naquele contexto, isso é importante a gente deixar claro, naquele contexto, a construção de um templo físico era muito importante. Mas o que estava acontecendo? As pessoas estavam construindo suas mansões e esquecendo o templo. Para nós hoje, a gente tem que pensar no seguinte: o que realmente é importante? Nós às vezes nos preocupamos em construir nossas carreiras, construir nossas empresas, enquanto o reino de Deus fica em segundo plano. Lembremos do que disse Jesus: buscai em primeiro lugar o reino do céu, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O texto bíblico, a revista propõe aqui Ageu capítulo 1, verso de 1 a 8, mas é óbvio, Ageu tem só 3 capítulos, e você deve ler todo o livro do profeta Ageu para compreender toda a dinâmica do livro. O resumo do livro do profeta Ageu: a atmosfera da época, né? A atmosfera da época eu já acabei de falar. É o retorno do povo para Jerusalém, né, após o exílio babilônico. E o povo então está reconstruindo o templo, né? O povo de Judá havia sido exilado à Babilônia em 586 a.C. e Jerusalém e o templo havia sido destruído. Durante o governo de Ciro, rei da Pérsia, os judeus tiveram permissão para voltar a ajudar e reconstruir o templo. O primeiro retorno, né? A mensagem principal: o povo volta a Jerusalém para começar a reconstruir o templo. O principal objetivo
dessa primeira leva, desse primeiro retorno, era a reconstrução do templo e a reconstrução do altar. Para alguns teólogos, eles vão dizer assim, o principal objetivo do retorno do povo para Jerusalém, desse primeiro retorno, era a reconstrução do culto, da religiosidade, da identidade religiosa do povo. A mensagem de Ageu encorajou o povo a concluir a reconstrução do templo de Deus. A importância da mensagem: o templo estava inacabado, enquanto as pessoas viviam em belas casas. Ageu os advertiu para que não colocassem suas posses e seus empregos acima de Deus. O Senhor deve estar em primeiro lugar em nossas vidas, né? Como eu falei agora há pouco, uma das tônicas do livro de Ageu é sobre a prioridade que o povo de Deus tem que ter. O que é prioridade para nós? Na maioria das vezes, a nossa prioridade são nossas conquistas pessoais, como era o caso dos judeus ali naquele momento. E Deus, através do profeta, repreende eles severamente de que o mais importante deve ser o reino e não nós mesmos. O profeta Zacarias é um profeta contemporâneo do profeta Ageu. Vamos lá, introdução. Dos 12 profetas menores, apenas 3 desenvolveram seus ministérios após o cativeiro babilônico, né? Ageu, Zacarias e Malaquias, como já falei. Ageu foi o primeiro a profetizar após o exílio, sendo contemporâneo de Zacarias. Não temos informações bíblicas sobre o seu passado e nem conhecimento de seus antecedentes, né, familiares. Ele foi um dos exilados que retornou a Jerusalém no objetivo de reconstruir o templo. Neste período, grandes foram as dificuldades enfrentadas e, por meio da sua ação profética, Ageu conseguiu mobilizar e motivar os judeus no fito de concluírem a construção da obra. Então, aqui o nosso destaque é de que nós não temos, né, informações sobre quem era Ageu, né? Em outros profetas, apesar da maioria dos profetas terem bem poucas informações, mas outros profetas cita pelo menos o seu pai ou a sua época. Ageu aqui a gente sabe que era pós-cativeiro babilônico, mas nós não temos nenhuma genealogia para nós identificarmos a origem dele. Por exemplo, nós não sabemos de onde ele veio, se ele pertencia a alguma classe importante, se, por exemplo, como Amós ele era um homem do campo, se como Isaías ele era um homem do palácio, como Jeremias ele descendia de sacerdotes, o próprio Joel. Nós não temos essas informações, mas isso, pela mensagem que nos apresenta, não é tão relevante. O templo era o símbolo visível da aliança de Deus com os descendentes de Abraão, por isso motivou seus compatriotas a não desanimarem no trabalho da obra de Deus. Então está aqui, né, que fique bem claro que o objetivo, que o centro, a mensagem central de Ageu está em torno da reconstrução do templo, pela importância que o templo tinha para o povo, porque o templo era o lugar de adoração para o povo de Israel, então era o lugar de encontro do povo com Deus, então o templo era muito importante. Então a biografia do profeta não é tão relevante quanto a sua mensagem. Em uma época em que os judeus mostravam-se indiferentes, Ageu ensinou-lhes que eles deviam dar a Deus a prioridade em suas vidas. Primeiro tópico, Ageu. Vamos lá. Seu nome significa festivo ou festividade, muito conveniente por causa do momento, né, da reconstrução do templo, o retorno do povo para a sua terra. É provável que seu nascimento coincidisse com um feriado judaico, isso significa... isso justifica o significado do seu nome, né? É provável. Há quem acredite que seu nome foi profético, desse modo seus pais piedosos lhe atribuíram esse nome na expectativa da restauração do povo judeu, anunciando através desse ato que em breve haveria motivo para se festejar, pois a restauração do templo implicaria o reinício das festas religiosas em Jerusalém. Tudo isso é uma suposição. Ageu foi uma figura fundamental para a reconstrução do segundo templo, que aqui a mensagem gira em torno disso, o mais importante. Ele proporcionou aos seus compatriotas a motivação necessária para não esmorecerem face às dificuldades que enfrentavam. Ageu profetizou 2 meses antes de Zacarias. Foi o primeiro profeta do pós-exílio, né? Como eu falei lá no início, são 3 dos profetas pós-exílio: Ageu,
Zacarias e Malaquias, e ele é o primeiro. Ele acreditou quando poucos acreditavam e foi o responsável direto pelo retorno das festas em Jerusalém. Por que é importante nós falarmos sobre as festas, né? O povo judeu era um povo muito festivo e as festas eram mais do que reuniões das pessoas. Eram uma característica importante, singular da adoração do povo a Deus. Então, isso era muito importante e para que estas festas se voltassem a acontecer da forma correta, o templo precisava ser reconstruído e esse é o contexto de Ageu, aonde ele está profetizando. Que sejamos como Ageu, promotores da fé e agentes da alegria. Contexto histórico. Ageu profetizou no segundo ano do rei Dário, né? Por volta do ano 520 a.C., para o primeiro grupo de exilados que retornou do cativeiro babilônico. O primeiro grupo, ao retornar, foi movido por um fervor religioso. Estes repatriados deixaram o conforto conquistado na Babilônia para viverem juntos às ruínas de Jerusalém, em uma cidade assolada pela destruição, que isso aqui é muito importante, né? O povo foi para a Babilônia e a maioria deles prosperaram lá. O próprio Deus ordenou isso lá em Jeremias capítulo 13, né? Onde Deus diz, olha, não fiquem tristes, através de Jeremias. Jeremias escreve essa carta e Deus ordenando, não fiquem tristes, casem, deem-se em casamento, plantem vinho, orem pela cidade, prosperem aonde eu mandei vocês. Então muita gente prosperou, muita gente estava muito bem de vida, mas o apego ao templo, às festas judaicas, à sua terra, fez eles deixarem aquele lugar de conforto para voltar para casa. Era preciso muito trabalho e disposição para reconstruir uma cidade cicatrizada pela guerra. Na espinha dorsal deste grupo estavam os sacerdotes, os homens de fé que nutriam um caminho especial pela cidade de Deus, um carinho especial pela cidade de Deus e pelo seu templo, né? Eles deixaram o conforto por causa do ideal que eles tinham da cidade de Deus, a cidade santa e o seu templo. 2 anos após a chegada desse grupo, os edificadores lançaram os alicerces do templo, provocando uma grande comoção entre o povo. Você pode ver isso em Esdras capítulo 3. Todavia, as perseguições dos samaritanos e as dificuldades enfrentadas contribuíram para desanimá-los, atrasando a execução e conclusão do projeto. O povo estava abatido, né? Isso aqui o professor pode explorar um pouco aqui, né? As lutas, às vezes, nos faz desanimar. Às vezes, as oposições, dificuldades, limitações, nos faz a gente desanimar. Mas nós precisamos ter o mesmo entendimento que Ageu tinha. Diferente do restante do povo, Ageu tinha o entendimento de que, independentemente da circunstância, o nosso objetivo é sempre agradar a Deus. Ou, como disse Jesus lá no Evangelho, independente das dificuldades, das adversidades, nosso objetivo sempre é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O interesse dos judeus se voltou para as questões seculares. A letargia espiritual levou o povo a reconstruir suas próprias casas, deixando o projeto do templo do Senhor em segundo plano. Foi nesse contexto histórico que Ageu entregou sua mensagem. Aqui o professor deve explorar isso aqui, porque é o seguinte, nós temos que analisar tudo dentro do seu contexto. O povo, né, priorizou os seus projetos e não o projeto de Deus. Ok, isso aqui a gente precisa observar. Por quê? A gente não pode extremar e achar que a gente deve deixar as nossas casas, nossas coisas, faltar com a nossa família, para então nos entregar à obra. Isso não é bíblico. Precisamos ver o contexto, precisamos ver o quanto esse povo estava abandonando o ideal de Deus para se apegar aos seus ideais. Então, pelo que o texto nos informa, eles estavam dedicando todo o seu tempo, todo o seu recurso aos seus ideais, e o templo e o projeto de Deus ficou absolutamente parado. Isso não pode acontecer, né? Nós precisamos entender que precisamos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Estrutura e mensagem do livro.
O livro de Ageu é o segundo menor do Antigo Testamento, ficando atrás apenas de Obadias. A expressão "diz o Senhor dos Exércitos" aparece 26 vezes em 38 versículos. Em todo instante o profeta anunciou que suas palavras vinham de Deus e possuíam o selo da autoridade profética. Essa expressão "assim diz o Senhor", ela é muito característica nos profetas e ela imprime aqui uma realidade que é importante a gente entender, que significa que a mensagem nunca foi de propriedade ou de cunho pessoal do profeta, mas era vinda de Deus. Seu livro é composto de 4 mensagens que foram entregues ao povo. Na primeira mensagem, Ageu repreendeu o povo pela falta de envolvimento no projeto da reconstrução do templo. Na segunda mensagem, após o início das obras de reconstrução, a aparência do templo apresentou-se modesta e, por causa disso, o povo desanimou-se. Nesse momento, o profeta motivou-os dizendo que a glória daquele templo seria maior que a glória do antigo templo. E na terceira mensagem, ensinou que o fato de alguém morar na Terra Santa não torna santo. Portanto, o povo deveria viver a verdadeira santidade para usufruir das bênçãos prometidas. Por fim, na sua última mensagem, profetizou uma bênção especial para a dinastia de Davi, na pessoa de Zorobabel. Segundo tópico, a mensagem do profeta. Motivação. Em agosto, setembro de 520 a.C., Ageu começou a entregar a sua profecia. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Seatiel. O povo tinha abandonado a obra por causa da oposição dos samaritanos e do decreto de Cambises, o rei da Pérsia. Ageu incentivou o retorno da reconstrução do templo. Ele apresentou Deus como o Senhor dos Exércitos, cujo poder é sobre todos os exércitos. O Todo-Poderoso é mais poderoso do que todos os poderosos da terra. Que palavra para o nosso coração! Confiando no Senhor, devemos prosseguir. Não podemos esmorecer diante das adversidades. Isso aqui é importante, que o professor também explore, não é? Acima de qualquer adversidade está Deus. Acima de qualquer enfermidade, acima de qualquer trauma, acima de qualquer pecado, está o nosso todo-poderoso Deus. Assim como Ageu percebeu isso e fez com que o povo de Judá percebesse que acima das oposições, dos inimigos, das dificuldades, das limitações, estava Deus, que garantia o sucesso da obra. Mais uma vez, Ageu encorajou o povo a prosseguir, dando pelo menos 3 motivos. O Senhor estaria com eles, o pacto divino permanecia de pé e a glória daquele templo seria ainda maior, né? E esses 3 motivos são interessantíssimos, né? Porque o primeiro, Ageu está afirmando, e isso aqui o professor deve explorar com seus alunos, afirmando que, por que Deus estaria com eles? Porque a obra era dele, né? A obra era dele. O pacto divino permanecia de pé. Por que o pacto divino permanecia de pé? Porque Deus não muda. Deus não muda. E terceira, essa aqui gera uma certa discussão entre os teólogos, mas muitos deles vão dizer que a glória dessa segunda casa seria a presença de Jesus quando ele veio à Terra. E isso aqui era uma promessa, então, messiânica, mas que motivava as pessoas a continuarem. A segunda profecia foi entregue no 21º dia do 7º mês, no último dia da festa dos tabernáculos. No 7º mês, ao 21º dia do Senhor, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: ao iniciar a reconstrução, depois de tirar os entulhos, o povo percebeu que aquela reconstrução jamais teria a beleza e o esplendor do templo de Salomão. Por isso, ficaram nostálgicos e desanimados. Enquanto as pessoas se desanimavam com os desafios do presente, Ageu prosseguiu de olho na glória do futuro. Devemos focar a nossa atenção naquilo que nos traz esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar a esperança. Lamentações 3:21. Isso aqui é interessante que o professor explore isso aqui também, né? Eu gosto muito desse texto do comentarista, que diz: enquanto as pessoas se desanimavam com os desafios do presente,
Ageu prosseguia de olho no futuro. Devemos focar a nossa atenção naquilo que nos traz esperança, né? Nós não devemos ficar remoendo o passado, um pecado, um trauma, uma queda, qualquer coisa que nos feriu, uma ferida, um abandono. Jamais. Mas olhemos para frente, olhemos para Cristo. Exortação. Ageu demonstrou a tristeza de Deus ao ser colocado em segundo plano. O povo se acomodara dizendo que ainda não era o momento da reconstrução do templo. Percebemos que faz parte da natureza humana justificar as omissões, criando argumentos plausíveis para esconder os fracassos. Esse recurso mental atenua a frustração de não ter conseguido o que um dia se pretendeu. Então, isso aqui é muito interessante a gente também discutir, o professor discutir, porque nós, cristãos, precisamos estar sempre na direção de Deus. Por que que nós precisamos sempre estar orando? Por que que nós precisamos sempre estar lendo a Bíblia, congregando, sendo exortados, corrigidos, aprendendo? Para que as nossas decisões sejam tomadas de acordo com a vontade de Deus. Ora, o povo deixou Deus para viver a sua própria vida e depois começou a argumentar dizendo que era legítimo esse abandono. Como que eles iriam saber que era legítimo se eles não tinham a direção de Deus? É muito importante que nós estejamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, para que as nossas decisões não sejam um exemplo de frustração, não seja uma tentativa de desculpar do nosso fracasso, né? Nós precisamos estar sempre na direção de Deus para que as nossas decisões sejam tomadas de acordo com a vontade de Deus. Os homens da época de Ageu se valiam dessa retórica escapista, buscavam frases e pensamentos para justificar os seus erros. Preocupavam-se com seus negócios e vidas pessoais e não davam mais ao templo o devido valor. Os projetos humanos tinham prioridade, enquanto os interesses de Deus tornaram-se secundários. Geralmente, quando você coloca os interesses de Deus, as coisas de Deus em segundo lugar, porque você já saiu do centro da vontade de Deus. Então, meu querido amigo, professor, aluno, irmão, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Estando no centro da vontade de Deus, todas as nossas decisões, elas serão direcionadas por Deus. Apesar dos momentos difíceis, apesar dos inimigos das oposições, mas nós temos que nos preocupar em estar no centro da vontade de Deus. Ageu enfatizou que o abandono da obra de Deus provocou a seca e a escassez. Deus reteve os céus para despertar o seu povo. Ageu inquiriu seus compatriotas: o fato de vocês colocarem Deus de lado provocou progresso ou regresso? A resposta era simples. Ao colocarem Deus em segundo plano, eles abandonaram o único elemento essencial para o sucesso. É muito interessante isso aqui. É claro, a gente deve observar de acordo com o contexto, mas quando você olha para Hebreus capítulo 2, nós temos ali o escritor dizendo que nós não podemos negligenciar tão grande salvação, né? Nós não podemos negligenciar aquilo que Deus nos deu como bênção, porque isso nos trará graves prejuízos. Nós não podemos negligenciar. Não seja negligente com aquilo que Deus lhe entregou. Consolação. Enquanto a primeira profecia repreendia o povo pela falta de compromisso, a segunda trazia consolação ao destacar a glória daquele templo. A presença de Cristo emprestaria ao segundo templo uma glória que o templo de Salomão jamais conheceu. E aqui é importante que nos nossos dias, óbvio, nós temos o templo, que é a casa da igreja, e nós somos o templo de Deus. E o mais importante, e essa imagem está muito clara, o professor pode explorar isso com seus alunos, essa imagem está muito clara. O mais importante não é o que nós somos esteticamente, mas quem nos habita. Ageu já estava pregando essa mensagem messiânica ali
aquela imagem do templo, as pessoas dizendo, mas é um templo tão simplório. E ele diz, mas quem vai habitar ele, quem vai passear nele, é muito maior do que a sua estética, do que os seus elementos que o compõem. Então, trazendo para nós aqui, no nosso dia a dia, muito mais importante do que a roupa que a gente veste, não estou dizendo que a gente tem que andar por aí maltrapilho, muito mais importante do que o cabelo, não estou dizendo que a gente tem que andar por aí descabelado, mas muito mais importante do que o que nos veste, do que o que nós somos exteriormente, é quem nos habita, Jesus Cristo. A glória não se referia ao ouro ou à prata, mas à presença de Deus. A terceira profecia foi uma exortação, um verdadeiro apelo à santidade. Porém, a quarta mensagem trouxe novamente a consolação ao apresentar uma promessa de segurança para Israel com o estabelecimento da linhagem de Zorobabel. Entende? Como eu estava falando, o mais importante é quem nos habita, não o que nós apresentamos. Podemos dizer que 50% da mensagem de Ageu foi consolação e outros 50% foi exortação. E onde se encontra a motivação? Entretecida na exortação e no consolo. As repreensões de Deus, assim como suas promessas, são combustíveis de ânimo para que nos empurram para frente. Então, quando nós olhamos, isso aqui é bom o professor explorar, quando nós olhamos as repreensões, exortações, o escritor aos Hebreus lá no capítulo 12 diz, né, que Deus castiga, ou seja, ele corrige quem ele ama. Então, quando você vê Deus exortando você, puxando aí a sua orelha, colocando você numa prova, essa é a pedagogia divina para que você cresça, para que você seja mais abençoado. Terceiro tópico, apelo e promessas. Apelo. A pregação de Ageu exigiu do povo duas respostas rápidas: o retorno da obra de reconstrução do templo e a busca pela santidade. Deus não queria apenas o envolvimento físico das pessoas na reconstrução, mas também ansiava por uma aproximação espiritual. Não podemos cair no erro de pensar que ações concretas, como ir à igreja para participar do culto, cantar ou pregar, são um substituto para a santidade e a obediência. Isso é absolutamente legalismo, não é santidade, né? Que fique bem claro isso. Para Deus, ações não substituem intentos. Uma adoração com lábios desprovidos de sinceridade não tem valor diante de Deus. Tudo isso que o nosso comentarista diz aqui, de irmos à igreja, de participarmos do culto, de cantar, de pregar e até mesmo de orar sem o intento ideal, sem a sinceridade ideal, isso não passa de mero legalismo, mero formalismo. Isso não é adoração, isso não é expressão de santidade. A atividade religiosa sem compromisso com a santidade e a obediência à ação é vã. Nossas obras só possuem valor quando são ratificadas pela integridade, quando são feitas na direção de Deus, pelo prazer de estar em Deus, para a glória de Deus, para Deus e por Deus. A terceira mensagem entregue entre novembro e dezembro de 520, cerca de 2 meses depois da segunda mensagem, destacou a importância de um viver santo. Na vida do cristão, a santidade não é um item opcional, mas essencial. Uma vez que Deus é santo, ele exige de todos os seus filhos que sejamos santos. E é importante que você pense que tudo aquilo que você admira, você acaba copiando. Tudo aquilo que você se aproxima o mais próximo possível, você acaba refletindo. Então você quer ter uma vida santa, você quer ter uma vida abençoada, se aproxime de Deus. Professor, explore isso com seus alunos. A santidade é quando você se aproxima de Deus, quando Deus começa a refletir em você, quando você começa a se parecer com Jesus, quando o Espírito Santo começa a aplicar o caráter de Cristo em você, não apenas quando você faz grandes sacrifícios. O culto só é aceito quando o altar é restaurado. Ageu fez 2 perguntas aos sacerdotes. A primeira foi: se alguém leva carne santa na aba de sua veste, e consequentemente se a veste tocar em um alimento, porventura este se tornará santo? A resposta dos sacerdotes foi óbvia: é claro que não. Ageu fez a segunda pergunta: se alguém tocar um cadáver e logo após tocar algum objeto, esse material ficará impuro? A resposta foi imediata:
Sim, a lição era simples. A pureza não se pode ser transmitida, todavia a impureza, sim. Naquela época, os sacrifícios aconteciam em um altar improvisado em Jerusalém. Deus não estava se agradando daquelas ofertas, pois as leis sacrificiais estavam sendo ignoradas. Por isso, as bênçãos de Deus sobre o povo eram retidas. Ou seja, o profeta está dizendo, não é porque vocês estão fazendo sacrifício que simplesmente no templo tudo está ok. Não. As ofertas trazidas permaneciam contaminadas enquanto o templo estivesse em ruínas. Ou seja, enquanto não houvesse amor, enquanto não houvesse comprometimento com as coisas de Deus, o que eles estariam fazendo era apenas legalismo. Eles não estavam entregando-se a Deus, mas apenas cumprindo protocolos. Isso é importante, irmãos. É muito importante. A santidade é pela entrega a Deus, não apenas pelo ato de nós fazermos alguma coisa. O fato de fazermos algo para Deus não significa que podemos fazer de qualquer jeito. No livro de Ageu, aprendemos que Deus só recebe e aceita o nosso culto quando o altar da sinceridade é restaurado. Isso aqui é interessante. Como é que você está vivendo diante de Deus? Quais são as suas motivações? Quais são os seus objetivos? Por que você está fazendo isso? Não é para aplausos, não é para galgar posições. Se for, então Deus não irá receber. Atenção com a casa de Deus. Os judeus voltaram para Jerusalém, mas permaneciam escravizados ao materialismo. Deus enviou a seca e não prosperou a colheita dos repatriados. O propósito divino era adverti-los. O fracasso nos outros setores da vida era consequência de uma vida espiritual relapsa. A geração de Ageu foi aconselhada a ter atenção com a casa de Deus. Precisamos demonstrar liberalidade, cuidado e dedicação à casa de Deus. E esse aqui, o professor deve conseguir, é óbvio, fazer aqui a síntese desse conteúdo, porque é óbvio que a casa de Deus, lá naquele momento, era realmente o templo. A casa de Deus hoje não é o templo é a casa da igreja. Então, quando nós fazemos a aplicação de Ageu falando aqui que o propósito divino era adverti-los, o fracasso nos outros setores da vida era consequência de uma vida espiritual relapsa, a geração de Ageu foi aconselhada a ter atenção com a casa de Deus, atenção com a adoração, com o relacionamento com Deus. Para nós é isso que importa. É óbvio que a gente tem que ter atenção com a casa da igreja, né? Com o templo, zelar, cuidar, porque é o lugar de reunião da igreja, óbvio. Ninguém vai se reunir ali de qualquer jeito. Mas quando nós fazemos a aplicação para nós aqui, a ideia é que você precisa trabalhar de forma correta a sua relação com Deus, de acordo com os princípios e valores bíblicos, e não priorizando outros relacionamentos, mas o relacionamento com Deus. Quando dizemos que Deus é nossa prioridade, mas não dedicamos a Ele nosso tempo e nem nosso recurso, nosso discurso é mentiroso. Ageu começou a profetizar no ano 520, durante 16 anos a obra da reconstrução do templo não havia terminado. Após a sua influência, 4 anos depois, no dia 3 de março, a obra foi finalizada. Ele fez então o seu papel, cumpriu o seu papel de exortar o povo. Tenho certeza que o trabalho de Ageu foi, sem dúvida, um trabalho árduo, mas compensador, porque ele estava cumprindo a vontade de Deus de todo o coração. A mensagem de Ageu foi aceita pelo povo e causou uma verdadeira mudança de mentalidade. A interiorização sincera da pregação levou o povo ao esmero e à ação de obediência. É muito interessante. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que os irmãos de Tessalonicenses, quando receberam o evangelho, eles entenderam que aquele evangelho não era uma palavra de homens, mas uma palavra vinda de Deus. Então, nós precisamos ter uma postura correta diante da palavra de Deus. Quando Ageu falou e dizendo, e assim diz o Senhor, o povo entendeu que era Deus que estava falando. Levou em consideração que era Deus que estava falando, internalizou
obedeceu, então a bênção veio. Motivados e comprometidos, o povo se lançou na reconstrução do templo. O que era difícil tornou-se possível, pois eles agiam guiados pelo compromisso com Deus. Conclusão. A profecia de Ageu foi compreendida pelo povo e teve efeito rápido. A apatia saiu e deu lugar ao fervor. Deus enviara Ageu para levantar um povo que estava prostrado. Todo o povo temeu e agiu com respeito diante da mensagem do profeta. A reconstrução do templo foi retomada. Muito bem, então nós vimos aí que o povo entendeu a mensagem de Ageu, que a prioridade é o reino de Deus e não os nossos deleites. Então chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.